o que você pode me explicar sobre psicografias? Então, vamos lá. Para quem não conhece, tá? Isso é uma das coisas que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. São os métodos de trabalho necromante, tá? Tendo em vista que necromancia é o ato de um vivo entrar em contato com o morto e haver uma comunicação. Para ser comunicação não é monólogo. Eu fui lá e eu chamei o espírito do morto. Você teve comunicação? Se não teve, se você só chamou, desconsidera a necromancia porque você não tem ali como se confirmar que realmente foi ouvido e que tinha alguma coisa ali, tá? Que realmente era um morto que chamou. A psicografia, ela vem de psiche, em grego, que significa alma, e grafos, que significa escrita. Então, seria a escrita da alma, né? Seria a escrita feita por almas, né? Pela psique. Então, a psicografia é nada mais, nada menos do que o contato mediúnico, né? Um contato necromante, do qual o espírito se vale ali da comunicação com a mente do médium, com a mente do necromante, tá? Eu estou falando os dois porque todo médium é necromante, tá bom? Então, ela se tem ali a comunicação, e essa comunicação ela é externalizada, tá? Há uma incorporação parcial, não é do corpo todo, tá? Essa comunicação ela é externalizada através dos movimentos, o controle motor que o espírito tem dos braços, né, da mão ali, essa parte todinha, do médium, para poder escrever, para poder falar ali, contar a sua história, passar o recado através desse método. Como psicógrafo famoso mundialmente, a gente tem o Chico Xavier, né, que supostamente, porque eu não posso comprovar, supostamente escreveu inúmeros livros ali, né, de autoria de espíritos, teve vários casos, aí teve até questão judicial no qual ele auxiliou, foi utilizada a psicografia, e a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, se quiserem, tá? Abordar um pouquinho mais o tema, no qual ele foi amplamente, trabalhou a vida toda ali, basicamente, com esse processo. Tá? É assim que ocorre a psicografia. É o contato da mente do guia com a mente do médium, porém somente se valendo da coordenação motora dos braços. Tá? Nesse quesito, a gente tem, na psicografia, algumas controvérsias. Tá? Algumas controvérsias no sentido de como se compreende que esse processo acontece. Muitas pessoas dizem, especialmente no kardecismo, que a psicografia ela não acontece por via da mente. É somente o espírito que controla ali o braço do médium. A gente compreende que não, tá? Porque as pessoas têm que não passa pelo processo mental porque o médium não ouve a entidade falando. Ela não precisa estar ouvindo o espírito falar. É só o braço dela que vai estar mexendo, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, conversando, assistindo TV e o braço está indo ali. Ok? Por isso se acredita que não necessariamente há o contato mental. A gente compreende que sim, há o contato mental, tendo em vista que a mente ela é a nossa parte até o momento, porque a ciência não ligou a mente à origem física. Então a gente pode dizer que a origem dela é metafísica, espiritual. Então a nossa parte imaterial, que é responsável pelo cérebro, que é quem coordena as nossas questões motoras, né, a nossa parte nervosa, é a mente. É a mente que, refletida ali, possui os seus reflexos no cérebro que vai controlar isso. Então, se há o controle dos braços, se há o controle desse movimento motor para a escrita, então sim, foi feito o processo mental. Tá? Houve contato mediúnico através da mente. Uma das razões de que dizem também que não ocorre, tá? Alguns kardecistas dizem que não ocorre pelo processo mental, é porque não sei a veracidade sobre isso. Tá? Dizem que foi feito teste com eletrodo, né, para poder analisar o comportamento do cérebro durante a psicografia, e algumas pessoas diziam que áreas correspondentes à escrita
não eram utilizadas durante a psicografia. Ok? Tendo mais uma vez em vista que a mente seria uma questão imaterial e que não necessariamente um médium precisa estar ciente da mensagem que vai ser passada, essas áreas não precisam ser elas não precisam ser trabalhadas, tá? Elas não precisam ser estimuladas ali, porque o médium não sabe dessa informação e não é vontade própria dele para a escrita. Então, talvez por isso, quem sabe. Isso aí é só a especulação que a gente tem. Então, basicamente, o processo da psicografia é esse. Existem alguns estágios da psicografia também, tá, que vocês podem ver. Ela é mais comumente utilizada no kardecismo. Então, querem saber sobre psicografia, leituras kardecistas. É a melhor coisa. Tá? Fulano diz que é de um jeito, fulano diz que é outro. Quem está certo, a gente não tem como comprovar. Tá? Dentro da sua vertente está certo aquilo que é dito lá. A compreensão que é dito ali dentro. Okay? O que você precisa se valer é referente ao estudo dos conceitos para ver se alguém não está deturpando o conceito que é dado. Ponto. Okay? Isso vale para tudo, para necromancia, vale para incorporação, né? Tem gente que vai dizer que a incorporação ela ocorre tem aqui a entidade e ela tem os chakras dela, né? Os vórtices energéticos correspondentes a energias e a partes ali vitais, okay? Partes da vida. E você tem os seus chakras. Algumas pessoas acreditam que há um acoplamento de cada chakra, como se você pegasse um fiozinho assim e fosse ligando em várias portas de conexão. Tá? A gente, hoje em dia, já não acredita muito nisso. Okay? Até porque o processo de incorporação ele pode ocorrer sem que o espírito ele necessariamente precisa estar no plano muito próximo ao médium, tá? No que a gente chama de limbo. O limbo ele seria o equivalente imaterial do plano físico. Ele seria a faixa paralela aqui. Então, quando você vê um espírito ali andando pela sua casa, muitas vezes ele não está vendo a sua casa, ele está no limbo, que seria o plano correspondente. Tá? Seria um plano intermediário e paralelo ao nosso. A partir daí você vai ter planos sutis, planos densos, né? Umbral, colônia, céu, inferno, enfim, submundo. Né? Você vai ter inúmeras nomenclaturas aí para esses planos mais densos e sutis. Então, não necessariamente a entidade ela precisa estar naquele plano ali paralelo para que isso ocorra, e tem-se a crença de que a entidade ela pode fazer a incorporação à distância. Ela pode não estar no local, mas ainda assim conseguir fazer a incorporação. Então, por isso a gente não dá tanta validade à questão do acoplamento do chakra nesse sentido, mas sim do processo mental, que também inclui chakras de conexão mental, e a partir dali você ter o restante do controle, da comunicação com as suas outras linhas energéticas, com os outros vórtices. Okay? Isso eu vou falar um pouquinho sobre os modos, né, que alguns sistemas ali que você tem para poder entrar em contato necromante, contato com o morto, tá? Você pode se valer de um oráculo, tá? Você pode se valer de... Eu não sei se eu respondi sua pergunta completamente sobre psicografia ou se ficou faltando alguma coisa, deixa eu só deixar aí. Oráculo, tá? Tarô, baralho, não sei o que, bola de cristal. É um instrumento necromante? Depende de quem está respondendo. Tá? O tarô por si só não é só um instrumento. A bola de cristal é só um instrumento, o búzio é só um instrumento. Tá? Depende de quem está respondendo ali no meio. Na questão do búzio, né, na questão do jogo de Ifá, por exemplo, se você tem em consideração que orixás são ancestrais divinizados, né, são humanos que morreram e foram divinizados, então sim, ele é um oráculo totalmente necromante. Exceto se... É porque eu não compreendo totalmente o jogo de búzio, de Ifá, então o pessoal da IHTB pode responder melhor sobre isso. Mas Odu, por exemplo, eu não tenho certeza se na mítica eles seriam considerados humanos que morreram. Eu acho que não. Mas eles podem responder melhor. Tá? O tarô, ele é um instrumento que se vale de alguma coisa.
Tá? Você pode consagrar um tarô, uma bola de cristal, o jogo fazer da domancia, pataca, que são o joguinho das moedas, enfim, todo tipo de oráculo. Você pode ter ali uma consagração para o contato necromante. Tá? Você consagrar ali para que ancestrais respondam, para responder dúvidas, mais ou menos como uma psicografia. Né? Alguém chega para você, eu quero saber como é que está fulano de tal, que morreu, né? E você vai fazer ali tiragem na carta para poder falar um pouquinho, né? Dar essa resposta. Se você tiver a resposta do morto ali, você pode considerar como uma questão necromante. Você está respondendo morto ali no seu oráculo. Uma outra questão, necromancia, incorporação na bruxaria, tá? Como que ela ocorre? Você pode trazer... É complicado o que eu vou falar, porque dependendo de quem você que está aí me assistindo no momento for, dependendo da concepção, do entendimento que você tem sobre magia e espiritualidade, você pode ignorar totalmente os avisos que eu dei e fazer uma besteira e achar que está fazendo necromancia. Tá? Mas, em suma, você consegue trazer seres de outras vertentes para trabalhar dentro do teu sistema de magia. Do mesmo modo como aqui no Covil, né, nós somos um grupo de bruxaria, mais voltada para a prática hecatina, porém nós nos valemos da prática necromante junto ao trabalho de Exu, de Pombogira, de Preto Velho, de Povo Cigano, de bruxas ancestrais. Tá? Dessa linha, o que a gente treinar a parte da bruxaria seriam propriamente as bruxas ancestrais, que aqui a gente chama de Morgana. Tá? Eu já li sobre Pombogira Morgana, já li sobre não sei quem Morgana. Não é a mesma coisa. Tá? Isso aí eu posso dizer que não é a mesma coisa. É só um nome genérico que a gente dá para elas. Não significa que o nome do grupo delas seja Morgana, que o nome da entidade é Morgana. Tá? É só o nome que a gente escolheu, que a gente dá. A gente trouxe essa prática dos espíritos de falanges de outros sistemas, né, da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, para trabalhar aqui dentro, através de uma compreensão de estudo, de prática ali dentro do terreiro, daquele sistema, e tendo entendimento do nosso sistema por completo, e como ele age nesse quesito da necromancia. Através disso, a gente faz um acordo com esses seres para trabalhar dentro do molde da nossa casa, dentro do molde do Covil. Tá? Seguindo as regras que a gente tem, e ao mesmo tempo entrando em consenso com eles sobre até onde eles aceitam trabalhar, né, que tipo de pagamento eles aceitam, que tipo de doutrina eles passam. Tá? Mantendo um pouco do elemento natural daquela vertente deles, como eu já expliquei no vídeo anterior sobre o que é o Covil. Tem alguns cortes que eu já fiz, já joguei todos os cortes, e um deles eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Sobre a questão do porquê manter alguns elementos originais do culto daquela entidade. Tá? Então, vocês basicamente têm ali como fazer entrando nesse culto original, tá? Melhorando, aperfeiçoando a tua prática de bruxaria, compreendendo dentro da tua vertente como lidar com a parte da necromancia e, acima de tudo, você tendo divindades que possam tutelar, que possam intermediar esse contato. Tá? Você vai ter a divindade como se fosse um médium ali para você. Tá? Por quê? Você vai estar lidando com o espírito de mortos. Mais uma vez, são humanos. Tá? Não é porque a pessoa morreu que ela virou a mais sábia, ela virou o Gandalf na espiritualidade. Se uma pessoa é filho de uma rapariga desgramada aqui dentro da encarnação, quando ela morre, ela continua sendo escrota. Tá? Ela continua sendo sacana. Ela continua sendo mentirosa. Ela não vai evoluir. Tá? Evoluir no sentido como geralmente as pessoas pensam, né? Que evolução é significado de se tornar benéfico. Ela vai evoluir porque ela vai se tornar mais mentirosa, ela vai se tornar mais sacana, mais escrota possível. Tá? Isso tudo porque, uma vez que ela não tem todas as preocupações da carne, tá? Ela não tem que se preocupar mais em comer, em pagar aluguel, sei lá, em outras coisas, né? Com dor nas costas, por exemplo,
ela pode focar totalmente nas ganâncias emocionais que ela tem, nas influências emocionais e mentais que ela tem. É por isso que uma pessoa, um espírito, ele pode conseguir te obsediar durante 20 anos seguidos, tranquilamente. Primeiro, porque ele não vai morrer. Tá? Segundo, que ele não tem mais nada para fazer. Não precisa comer, não precisa pagar aluguel, não precisa trocar pneu do carro, não está com dor nas costas. Tá? Então, ele vai conseguir. Ele perde a noção do tempo. O tempo é diferente no plano espiritual. Tá? Então, ele consegue te obsediar. Eu não consigo ficar ali enchendo o saco da pessoa durante, sei lá, 20 anos seguidos sem parar. Porque eu tenho mais o que fazer. Um espírito consegue. Ok? Então, você vai lidar com espíritos humanos que vão possuir as mesmas qualidades e defeitos que tinham em terra, que tinham durante a carne, porém mais ampliadas. Então, se você pegar um espírito violento, aqui, como ser humano, a gente tem um instinto de violência. Violência faz parte do instinto humano, tá? É coisa natural. Você quer saber o que é típico de instinto, o que é instintivo, a parte primitiva do ser humano? Observa os animais. Eles não têm conceitos éticos e morais que possam aprisioná-los, então eles exercem. Tá? Quando um leão quer matar um filhote, ele mata um filhote. Quando ele quer brigar com alguém, ele briga. Quando ele quer, enfim, transar no meio da selva, ele não se importa se você está ali tirando foto e filmando para botar no YouTube. Ele não quer saber. O que nos impede em nossos impulsos são justamente as leis, os conceitos éticos e morais que nós temos em sociedade, tá? E nossos princípios ali individuais. Quando você morre, você não tem as mesmas leis, tá? Você não tem as mesmas punições, o mesmo sistema para aquilo acontecer. Então, talvez você tenha mais liberdade, por exemplo, para tentar destruir a vida de alguém e não está nem aí se alguém vai te julgar, porque você está obcecado por aquilo. Então, para vocês tentarem amenizar, tá? É tentar amenizar, não é garantir. Para tentar amenizar esse contato com os mortos, vocês têm que se valer de uma divindade, ou seja, de uma força superior, né, algo mais forte do que o próprio morto, para poder ter uma segurança ali naquele contato, para poder reforçar o teu círculo mágico, para poder reforçar as tuas práticas, né, para poder reforçar o teu poder pessoal e do teu grupo. Porém, por que eu falei que é uma tentativa? Porque se você pede a entidade, a divindade ali, né, uma divindade do submundo, de preferência, tá? Não adianta você pegar uma divindade que não tem nada a ver com os mortos. Você vai trabalhar ali com Hecate, você vai trabalhar ali com Nanã, você vai trabalhar... Quer dizer, com Orixá não vale muito a pena citar, porque você vai no terreiro que você vai ter trabalho com Orixá e com os mortos ali tranquilo. Mas se você estiver na bruxaria e trabalhar com Orixá de algum modo, você tem ali divindades que são relacionadas ali aos mortos. Né? Você tem Yansan, você tem Omulu, você tem Nanã, você tem Anubis, Osíris, Ísis, Neftis, né? São divindades da magia e também relacionadas ao submundo, que vão te dar uma parte de asseguramento. Porém, se você está abrindo a porta, o que a divindade vai fazer? Né? É como você contratar um segurança para ficar ali de olho na porta, tá? Ser um porteiro. Se é você quem está abrindo a porta para aquele espírito maluco ele entrar, para aquela pessoa doida entrar, o segurança vai fazer o quê? Ele está sendo chamado para fazer aquilo, tá? Para evitar que quem não foi autorizado não entre. Mas se é você quem está abrindo a porta, se é você quem está praticando errado, se é você quem não está compreendendo a energia espiritual dos seus guias e está deixando qualquer um entrar, não tem divindade que vai segurar. Você vai tomar suas pancadas ali e vai ter que aprender ali, já prepara teu dibirona espiritual, porque você vai ter muita dor de cabeça. Eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, então. No Covil, tá? Para vocês que, não sei, porque eu não sei todo mundo que está online, mas para quem está aí a primeira vez, eu sou muito novo, muito leigo, muito noob em questão de lidar com o YouTube, então estou aprendendo agora como é que se mexe no canal e tudo mais. A gente está formulando o canal do Covil, então haverão algumas alterações, mas a gente sempre vai tentar manter, provavelmente, de 2 em 2 semanas, uma live, ok? Sempre aos domingos,
mais ou menos por volta desse horário de 8. Inclusive, se vocês tiverem algum outro horário que vocês achem melhor, tá? Para poder ser feita a live, né? Para poder ficar aqui ao vivo, se vocês têm algum outro dia da semana, algum outro horário que vocês achem melhor, pode deixar aí no chat, ou quando a live terminar, pode deixar no comentário, para a gente poder fazer o teste e ver como é que fica a tramitação. Geralmente eu deixo durante os domingos, porque o pessoal já está de folga, vai trabalhar segunda, então não vai ficar muito na balada, né? Não vai sair tanto, pelo menos a maioria. E por volta de 8 horas já é mais tranquilo também para quem tem que dormir cedo, não avançar aí madrugada fora. Então, geralmente, as lives vão ficar semana sim, semana não, tá? Aos domingos, melhor, a cada quinzena, a gente vai ter live ao domingo, às 8 horas. Após a live ser jogada, ser finalizada, eu vou fazer os cortes e vou jogando dia sim, dia não, durante a semana, tá? E todos os nossos vídeos vão ficar em playlists especificadas ali por nome, nas abas do YouTube, para poder facilitar para vocês quando vocês quiserem buscar. Okay? Vou fazer os cortes ali. Se vocês quiserem posteriormente consultar essa live novamente, ou saber algum tema específico, os cortes vão ajudar vocês. Tá? Tem o álbum que é cortes das lives. Tá? E é isso. A gente vai tentando organizar. Provavelmente eu vou fazer uma sessão, né, uma playlist aqui sobre necromancia, que é um tema que eu já vi que o pessoal se interessa muito. Hoje foi mais voltado para a incorporação. Tá? Eu sei que a gente falou sobre entidade, que a gente falou sobre questão de chakra, sobre instrumentos, sobre metodologias de, como por exemplo a psicografia, né? Metodologias de necromancia. Então, eu vou deixar para fazer algumas lives ou talvez vídeos gravados para vocês aqui sobre a parte da necromancia. Fiquem à vontade para ir lá na página do Facebook, facebook.com/Covil das Bruxas, e ter alguma sugestão, deixar sua sugestão sobre live, ou aqui nos comentários, se você está vendo esse vídeo agora, tá? Porque provavelmente eu não vou botar todas as brincadeiras, todas as enrolações que eu faço durante a live, eu não boto nos cortes, então eles ficam bem menores.